Olha só que lindo, gente. Essa cama de flores de bougainville. Olha que maravilhoso. Vamos fazer nossa aula hoje por aqui, hein? Isso aí. Aqui também, ó, temos essas plantinhas comestíveis, ó. Não sei se vocês conhecem, mas elas são plantinhas dessa nova era aqui, hein, que estamos. Bom, acredito que esse cenário aqui seja excelente para fazermos a nossa aula de hoje. Olha que beleza. Olha só esse chão. Essa árvore, acho que eu vou fazer aqui mesmo a aula. Olha que linda. Pisando nas folhas. Bom dia, pessoal. Haribo, Haribo, olha o lugar. Olha o lugar sensacional. Lindo, né? Não só fazemos aqui a palestra, como também temos essa oportunidade de estar sempre escolhendo um local interessante onde vamos falar de Deus, né? Porque falar em Deus, de Deus, num lugar assim todo muito tradicional, muito tipo assim religioso, tipo um templo, né? Um mosteiro, uma igreja, nada contra, pode todo mundo falar de Deus onde que quiser, tem que falar de Deus, certo? Mas para mim o templo de Deus é a natureza. Quando eu entro aqui nessa natureza, aí sim eu me conecto, né, com o Supremo. Eu vim aqui que aqui tem mais sol, né? Não sei, ele estava muito sombreado debaixo da árvore. Então é isso. Natureza, né? A natureza é a energia de Deus. E falar, quando você está ali do lado da árvore, você não sabe, mas aquela árvore está compartilhando a energia dela com você. Então logo você fale de Deus, a alma que está em tudo, né? Na grama, nas árvores, nos pássaros que estejam por perto, eles passam a compartilhar essa energia linda que vai fazer com que você se inspire, né, cada vez mais, até mesmo a cor verde, né? Essa cor verde que é a cor da cura, é a cor da harmonia, a cor da verdade. Então essa energia verde também, ela harmoniza, né, os nossos chakras. Há um estudo sobre isso dentro da fraternidade branca, do mestre Hilarion, né? Acredito que é o mestre Hilarion, o mestre do raio verde, da cura, da verdade, né? De tudo aquilo que faz com que a gente entre nesse padrão de harmonia. E aí, para você estar em harmonia, a melhor coisa é o quê? Vamos supor que você está mal, aí você está em casa, em frente de eletrônicos, discutiu com alguém, está com a energia baixa, o que você tem que fazer? O que é recomendado? A recomendação é que o remédio melhor para esse corpo, né, para esse sistema fisiológico, biológico que temos, é você ir para uma floresta, ou andar numa trilha, ou pisar na grama, tomar um banho de mar, ou à noite, né, contemplar as estrelas. Enfim, você pode fazer tudo que está relacionado com a natureza, dar uma nadada, ou dar uma boa andada, ou uma corrida, uma pedalada. O esporte associado a essa oxigenação do corpo é o melhor remédio, é o melhor remédio. Por exemplo, né, o Bacta alemão, se você falar assim, eu vou contar os números de vezes que esse corpo biológico aqui ficou com aquilo que se chama doença. A doença em si, vocês têm que compreender, ela naturalmente está ligada à desarmonia. A desarmonia da sua energia. O que é o corpo físico? O corpo físico é a expressão da sua energia. Certo? É muito simples entender isso, né? Mas as pessoas depositam toda a sua fé apenas em remédio, ou em drogas, ou em coisas que não tem nada a ver com a dimensão natural do ser que você é. Porque os seres humanos perderam essa conexão com a natureza, com os agentes naturais da cura. Você pode ver aí que hoje em dia todo mundo tem esse aspecto meio doentio, né?
Não só no sentido físico, né? Eu estou falando também no psicológico. Porque quando você olha ouve um passarinho cantar, quando você ouve, né, o ressoar das ondas do mar, uma abelha polinizando, né, uma flor, um passarinho cantando, quando você olha peixes assim na água, o barulhinho da água, tudo isso, né, é incrível, até mesmo quando você visualiza uma montanha, tudo aquilo tem um arquétipo, um simbolismo da expressão divina, nessa energia material que vai trazer para o seu interno essa manipulação, vamos dizer assim, energética, onde você vai se sintonizar e recuperar imediatamente tudo aquilo que estava te fazendo, né, estar mal. E, por natureza, eu também quero dizer assim, pessoas, né? Pessoas mais naturais, pessoas que são mais ligadas a uma dinâmica alegre da vida, pessoas que têm mais uma percepção, vamos dizer assim, espiritual, uma pessoa que está vivendo em Deus. Então, todos esses amigos, vamos dizer assim, que você possa encontrar ou se associar nessa vida, quando você entra em contato com essas pessoas, elas estabelecem uma relação energética com você. Porque em volta aqui do nosso corpo, né, existe uma energia que é chamada, se vocês forem estudar, o corpo etérico, né, o corpo astral e a própria energia mental dos pensamentos. E aí quando uma pessoa está completamente harmonizada, né, pensando sempre em coisas superiores, em valores, né, nobres da vida, pensando sempre no divino, almejando realmente em sua vida a realização desse princípio, né, de você compreender quem você é. Quando você se aproxima de uma pessoa assim, automaticamente, né, e de repente a pessoa que está se aproximando, ela é uma pessoa problemática, não pensa em Deus, não pensa no Espírito, vive apenas dentro da linha do tempo, passado, presente e futuro, não pensa na morte. Essa pessoa, né, e realmente às vezes ela é muito orgulhosa ou invejosa, cobiçosa. Então essa pessoa está perdendo a harmonia da vida, porque a vida não trabalha com valores desse chamado falso ego. O falso ego é exatamente essa energia que está criando uma desconexão com a divindade, com o princípio real da vida. Entende? É uma compreensão da consciência que eu estou falando aqui. E aí se a pessoa que está desarmonizada ou mais materializada, como a gente costuma falar, e ela se aproxima de uma pessoa que está mais espiritualizada, naturalmente a energia daquela pessoa mais espiritualizada vai compensar a negatividade da pessoa que está em desequilíbrio, seja emocional, psicológico, ou até mesmo físico, com alguma doença, que já é o resultado, né, psicossomático da emoção ou do pensamento. Quando você se aproxima de uma pessoa mais espiritualizada, que está bem, que está feliz, que está falando de Deus, que está contemplando a natureza, que está sempre com esse coração de gratidão, que é o normal, que todo mundo que compreendeu quem é Deus, o que é a energia de Deus, que nós próprios somos partes da energia de Deus. Então, quando você entende isso, naturalmente você fica feliz. Você compreende que Deus está gerenciando a sua vida, não há necessidade de expectativas, de ansiedades dentro da nossa vida aqui, chamada, sei lá, material, encarnação humana, porque tudo segue, né, um propósito divino. Há um plano por trás da nossa existência. E quando você sabe esse plano e você segue, né, vamos dizer assim, internamente isso, tendo a percepção interior da evidência divina em tudo que te cerca, inclusive o gerenciamento dele sobre a sua vida, você entra no estado de paz. E nessa paz você fica com um sentimento de realização, de que não, está tudo bem. E essa harmonia, né, você passa a caminhar nesse mundo saudavelmente. Ser saudável ou ter saúde significa que você está intimamente relacionado com essa energia divina que existe em tudo, que está dentro do seu coração e que principalmente você faz parte. Isso é ser uma pessoa saudável, né?
Aqui nesse mundo material a gente pega a questão da saúde para plano de saúde, para médicos, para o corpo físico, né? Porque não estamos considerando holisticamente ou integralmente os componentes ou ferramentas que um espírito tem, que ele usa aqui nesse mundo. E daí você tem que estar alinhado emocionalmente, fisicamente, energeticamente, mentalmente, né? Inteligentemente e espiritualmente com tudo. Daí você vai ser uma pessoa chamada pessoa saudável. Mas, né, voltando ao que estávamos falando ali anteriormente, às vezes uma pessoa que sabe sobre Deus, ou que vai numa igreja, ou que conhece alguma escritura assim profundamente, até mesmo pessoas que falam de Deus, mas não estão vivendo em Deus realmente, mesmo essas pessoas são desarmoniosas, têm os seus conflitos internos, as suas crenças, o seu fanatismo, porque realmente ela não está vivendo realizadamente no divino. Então logo você viva no divino, acaba, né, toda essa questão de briga de religião, de filosofia, briga política, porque você sai da mente, você entra, né, no seu aspecto eterno, Sati, né, que ele fala, Sati Chananda, no seu aspecto eterno. E quando você está vivendo no seu aspecto eterno, você caminha dentro desse mundo, que se manifesta de uma forma, vamos dizer assim, é um reino temporário, você caminha observando o tempo, né, sendo uma consequência direcionada para a mente que divide o eterno em fatias que aparentemente, né, chamamos de tempo. Porém, o tempo em si, ele não é uma realidade, certo? Quando você está sonhando, por exemplo, você não está percebendo muito bem a questão do tempo, porque a dimensão é outra. Quanto mais densa a dimensão, mais o tempo se torna aparente. Porém, para a pessoa, né, que tem essa percepção espiritual, ela entende que ela está vendo só uma fatia da existência na qual essa encarnação humana está se manifestando, mas ela sabe que isso está só numa percepção equivocada ou reflexa da mente daquilo que é eterno. O espírito, aquilo que você é, quando você está consciente de si mesmo, você já está situado na plataforma eterna. É nesse ponto que nós temos que chegar. Não é apenas acreditar em Deus, né? Você tem que chegar no eterno divino, para entender a sua relação, a sua conexão com aquilo que é eterno, aquilo que é divino, aquilo que continua para sempre, independentemente da morte dessa forma física, né? Até mesmo a sua forma, vamos dizer assim, emocional, que é chamada astral, ou a sua forma mental, que se constitui dos seus pensamentos criativos, elas também são coisas temporárias. Você está usando temporariamente o seu poder criativo nesse mundo para viver, né, em harmonia. E nessa harmonia, né, qual é o objetivo de você estar harmonizado com a natureza? É você se autocurar. Se autocurar significa realizar o que é o espírito e quem é o divino que está dentro de você e que está, né, dentro de todo esse cenário, de todo o universo, no qual o seu corpo físico agora está tendo essas experiências incríveis nesse universo, nessa galáxia e principalmente nesse planeta Terra, que é muito lindo esse planeta, essa natureza toda, né? Assim, por exemplo, quando eu vou dar um passeio na natureza, eu estou comungando a minha alma com a alma suprema. Você entende que dentro de cada grama, de cada árvore, de cada passarinho, de cada peixe, de cada molécula, de cada ameba, né? De cada átomo está a presença divina. Aí a pessoa assim fala, mas onde é que está Deus? Me mostre Deus. Além de não poder explicar onde está Deus, porque isso aí, com a capacidade intelectual, você não vai entender, você também não vai vivenciar o divino, apesar de ter todo o conhecimento,
Porque você não se rendeu a essa energia divina. Para você ver Deus, você tem que desejar intensamente se entregar a Deus para que Ele se revele para você. Esse é o processo, né? O divino, ele não pode se revelar ao espírito se o espírito não alcançou a plataforma de realização espiritual. Esse é o segredo. Por isso que há tantas, né, assim, nas religiões, há certas regras e regulações para quê? Para purificar a sua mente, e depois dessa purificação você começa a vivenciar o divino, né, em tudo, e principalmente na natureza, que é a criação de Deus. E nós somos a parte, né, divina agindo aqui na construção dessa criação, desse planeta, desse universo. É isso que Deus diz lá no Bhagavad Gita. Vocês são os meus ajudantes. Vocês são as pessoas que estão co-criando comigo esse universo, todas as belezas, tudo aquilo que é a criatividade dentro desse mundo está sendo exercida por Deus através de nós. Porque nós somos partes integrantes de Deus. Assim Deus está agindo por nós e nós estamos agindo, interagindo com o divino, fazendo a vontade dele para criar aquilo que se chama um mundo perfeito. E esse mundo perfeito, ele só pode ser chamado de perfeito se você estiver vivendo em harmonia, em amor, em bom humor, em gratidão, reconhecendo essa presença divina no seu coração, para que todas as suas ações desse mundo sejam feitas, né, de um modo completamente consciente, você percebendo o quanto você está usando os seus pensamentos, as suas emoções, a sua energia, né, e a ação física nesse mundo, certo? Alguns sábios sem corpo físico, né, tem seres de outras dimensões que estão criando com Deus nesses chamados, né, planetas superiores ou outros universos multidimensionais que a gente nem consegue, né, raciocinar aqui, mas tenhamos calma porque ainda estamos na forma humana e vamos aprender a co-criar perfeitamente nesse mundo com Deus, usando a potência que Ele nos oferece de graça, amavelmente, para que nós possamos co-criar a nossa vida de uma forma perfeita, harmoniosa, equilibrada, baseada, né, ou tendo o pilar da espiritualidade, da eternidade. E também, logicamente, né, da paz, da felicidade, da alegria, da inteligência que compreende todas essas coisas, de maneira que você se coloca como uma boa associação nesse mundo quando você está vivendo nessa dimensão de percepção completa da realidade divina. Isso é tudo que está explicado no Bhagavad Gita, pelos mestres que aqui vêm, mostrando que não há toda essa dificuldade, mas uma incompreensão, uma inconsciência, uma ignorância dos fatos, que é o que faz as pessoas, né, estarem sempre separadas da natureza, não reconhecendo o divino, né, esquecidas do amor de Deus, da bondade divina nas nossas vidas. Esquecemos até mesmo a experiência humana. E aí a nossa vida, ela se torna caótica, desarmonizada. É isso que eu estou querendo falar desde o começo aqui dessa aula aqui. Ó. Às vezes tem que ser um pouquinho prolixo para a pessoa entender assim profundamente. E aí a pessoa desarmoniosa, entrando em contato com uma pessoa que está em harmonia, nesse sentido todo que eu falei aqui, imediatamente a energia dela é influenciada, se restabelece a energia mais pura daquela pessoa e ela se sente bem de estar na presença daquela outra pessoa que às vezes até mesmo em silêncio passa para ela a energia da cura, a energia verde da natureza, a energia da verdade. Certo? Da esperança, né? A gente fala da esperança. Qual é a esperança? A esperança de Deus é que você se renda a Ele um dia, em alguma encarnação, para você entender qual é a natureza real da sua vida, das coisas que te cercam. Por isso, muitas vezes, né, um mestre
O mestre é o quê? O mestre é aquele que está relacionado com Deus. O mestre não é aquele que fica falando escritura, né, sem tentar fazer você entender por que você está seguindo aquela escritura. Senão a escritura não tem valor nenhum. Nenhum ritual, nada, regulação na sua vida tem valor nenhum se você não está entendendo o que você está fazendo. Certo? Muitas vezes o chamado mestre, ele está ali sentado em silêncio, ressonando internamente, né, com a alma, a natureza divina, está numa espécie de êxtase interno, que isso aí as pessoas só vão entender quando realizar o espírito. É algo acessível para todo mundo, não é algo difícil, é só você compreender quem é Deus, quem sou eu. Aí você passa a ressonar energeticamente para Deus, né? Tem até um termo que se fala ressonância harmônica. Você passa a estar ressonando o divino no seu coração em silêncio. Certo? Você está ajudando o universo através do seu silêncio, não pelo que você fala, mas pelo que você irradia, pelo que você emana. Assim, quando uma pessoa chega perto de um mestre ou de uma pessoa, né, que está conectada com essa natureza real divina, imediatamente ela sente algo em seu interno que nunca sentiu por ninguém, apesar de estar ouvindo, né, vários religiosos ou espiritualistas falarem tantas coisas, né, sobre Deus, sobre realização espiritual, mas essas pessoas, né, realmente, apesar de fazerem muitas vezes um show na sua igreja, no seu templo, na sua mesquita, músicas bonitas, né, maravilhosas, aí você vai, oferece seu dízimo, você se sente bem. Então, apesar de ter toda essa estrutura por trás de, né, sentimento de culpa, de libertação da alma, vocês não sentem o néctar, o elixir, quando você se aproxima de uma pessoa que está, né, realizada espiritualmente. Compreende? Por isso que no Bhagavad Gita, no verso 34, né, o ser divino, ele está falando para nós, aproxime-se de pessoas que já estão nessa frequência espiritual, real. São pessoas mais humildes, que não querem aparecer, que não querem ficar dando show em púlpitos, né, em bancadas da vida. Então essas pessoas geralmente, elas são silenciosas, mas elas, por misericórdia, enviam, né, a sua energia àquela pessoa que ela observa que realmente está necessitando desse carinho divino, através da sua própria energia. E também essa pessoa é usada naturalmente para falar alguma coisa, expressar alguma coisa do divino através da inspiração dela, quando está em contato com aquela pessoa que realmente se aproximou dela e humildemente também, sem arrogância, sem muita filosofia, está procurando uma resposta, ouvir alguma coisa interessante. E nessa situação, né, por isso que fala lá no Bhagavad Gita, você tem que se aproximar de uma pessoa que já está vivendo em Deus, de uma forma submissa, nesse sentido, né, a submissão de coração, e fazer perguntas relevantes. O que é perguntas relevantes? São indagações acerca da realidade, da eternidade, sobre a morte, sobre a vida, quem sou eu. E aí o mestre, bondosamente, vai, né, passar esse conhecimento como um repetidor daquilo que Deus falou. Então o Bhagavad Gita, por exemplo, tudo ali é Deus falando para nós toda a ciência do Espírito, onde ele também se revela, ele se mostra nessa energia toda que a gente está comentando aqui. E aí o Espírito, nessa associação, recebe o crédito, né, vamos dizer assim, recebe a bênção de poder entender algo que às vezes ela nunca tinha ouvido de ninguém. Ou tinha ouvido, porém essa pessoa não tinha a energia legal, sincera, vivencial para passar para essa pessoa. Compreende? Então temos que ter esse critério, né, essa avaliação. Eu tenho que me aproximar das pessoas, não daquelas que ficam falando pelos cotovelos,
sobre a espiritualidade, sobre Deus, e não vivem o divino. Eu tenho que me aproximar daquelas pessoas que vivem o divino, e mesmo que elas fiquem em silêncio perto de você, você compreende que através daquela pessoa está surgindo, né, uma vibração, uma irradiação mística que vai entrar na sua aura, na sua percepção, né, da intuição, de uma forma que a gente não pode falar aqui por palavras, já que se trata de uma energia transcendental. E é isso, né, gente, que eu sugiro aqui para vocês fazerem. Porque a gente estava falando aqui no começo da natureza, que eu estou aqui na natureza, aqui, né, depois dei uma corrida, usei meu corpo físico de modo agradável, quero estar ainda há muito tempo aqui falando sobre o divino, das minhas experiências, das realizações que eu tenho, né, quero compartilhar, até quando Deus achar, né, que eu vou estar aqui nesse planeta Terra, o meu corpo humano, coisas bacanas. Então não precisa de toda aquela loucura, aquele ritual, aquelas coisas tradicionais, aqueles modelos de falar sobre Deus, onde se cria, né, um teatro espiritual. Não precisa nada disso, você chega aqui na natureza, tá vendo? Eu estou ouvindo agora os passarinhos, aqui tem um pé de fruta lindo na minha vida, na minha frente, tem ali um morro lindo, olha lá, ó. Né? Toda a natureza é Deus se apresentando para a gente. Onde está Deus? Se você ler lá no capítulo 10 e no capítulo 11 do Bhagavad Gita, você vai ver que Deus ele se autodescreve em tudo que existe na natureza material. Que tudo aquilo que é evidenciável, que tem fama, que tem poder nesse mundo, é uma expressão de Deus, dentro daquilo que se chama, né, a manifestação das formas nesse planeta. E aí, com esse conhecimento, quando você está andando por aqui, por exemplo, eu olho para o sol, olho para a lua, para as estrelas, os animais, né? Certos animais que têm mais relevância também, as árvores, né? Tudo, as pessoas, né? Também que eu olho assim, eu sempre vejo a presença de Deus e o Espírito. Então, quando a pessoa pergunta onde está Deus, seria melhor ela perguntar onde não está Deus. É mais, né? É algo impossível, porque na verdade você está sempre vendo Deus. E aí, através desse desejo sincero no seu coração de realizar o divino, onde você todos os dias vai fazer uma meditação, vai cantar o santo nome de Deus, né? Que é o método muito bem recomendado para essa era que a gente vive, a era de Kali Yuga, através de boa associação, através de literaturas fidedignas, né, como o Bhagavad Gita, você vai ativando a sua energia, harmonizando a sua energia, para que ela fique num padrão tal que você consiga ressonar com a presença divina no seu coração. Então Deus se manifesta. Certo? Não há problemas quanto a isso, essa dificuldade toda de encontrar Deus, onde está Deus, quem é Deus, aquela pessoa lá, aquele guru é melhor que aquele outro guru, tudo isso aí é uma palavra que eu falo, uma elucubração da mente. É uma loucura mental isso, certo? Todo mundo tem essa percepção natural de Deus e do Espírito. É só ter a sabedoria, o conhecimento ilumina. Certo? É igual o sol, um dia sem sol e um dia de noite. A pessoa que tem o conhecimento está vivendo no sol do conhecimento. Então seus olhos passam a enxergar tudo, né, o que existe nesse mundo relacionado com o divino. E a pessoa que não tem o sol da sabedoria não está enxergando nada, está tateando no escuro, está procurando alguém que enxergue ou tentar compreender da sua maneira de experiência material nesse mundo, que não é muito bom. Traz muito sofrimento, você vai ter que passar vidas e vidas, né, às vezes repetindo uma mesma experiência que você não compreende, para entender o que é tudo isso. E aí você, quando você se aproxima de um devoto, né, de Deus, uma pessoa que, entre aspas, é chamado mestre, né, que a gente gosta de dar título para parecer que alguém é melhor do que outro, né? Todo mundo é mestre de si mesmo.
Então, quando você se aproxima de uma pessoa, vou dizer com essas palavras, mais harmoniosa, que está vivendo realmente na natureza divina, você imediatamente é abençoado pelas palavras dele, que nada mais são do que a realização do, por exemplo, do Bhagavad Gita, ou da Bíblia, ou de qualquer livro que você queira, né, que você goste mais, que você estude, que vai fazer você se sintonizar com o divino no seu coração. Sem essa coisa de comparação, que minha religião é melhor, que minha escritura é melhor, que tem que ter só uma religião. Não é assim, não é questão de religião, de escritura, de algo ser melhor ou pior, certo? É uma questão de atitude. Eu hoje tomo a atitude de querer me encontrar com Deus e vou pedir a Ele humildemente, dentro da minha meditação, que Ele se revele para mim. Então isso que significa rendição. Rendição significa que você está se colocando à disposição, né, energeticamente, numa harmonia de entendimento, sem criar conflito com nada no mundo, porque você simplesmente quer entender Deus e você entra em oração interna. O caso é particular entre você e o divino, e aí o divino vai se manifestar na sua vida, como ele se manifestou para mim. Apesar de eu ter o Bhagavad Gita como a minha literatura, né, vamos dizer assim, de cabeceira, foi através da aceitação daquelas palavras fidedignas, né, da autoridade suprema de Deus, que naturalmente eu, seguindo, né, com confiança principalmente, né, confiança significa com fé. Então, com essa fé, sem crenças limitadas, sem nada, aceitei me render a Deus, independentemente da opinião dos outros, mesmo os devotos, né, do Bhagavad Gita. Eu simplesmente falei, eu não dependo de ninguém. Eu tenho que me aproximar das pessoas que já estão realizadas em Deus, os chamados, né, mestres. O que eu fiz, eles me instruíram e eu segui minha vida no dia a dia, me associando com a natureza real do espírito, com a natureza real da matéria, entendendo que tudo é o divino. E quando você vai tendo esse conhecimento, esse sol da existência suprema vai te iluminando, né, iluminando o seu caminho, e você segue nesse tipo de certeza absoluta. Por quê? Porque você está realizando. Não é alguém que está falando para você, não é alguém que você está querendo como bengala para ser o exemplo da sua vida. Não é assim, você que é o caminho, você é que vai chegar lá. Lá onde? Lá onde Deus quer que você chegue, no amor a Ele. Quando você desperta o amor a Deus, naturalmente você é um campeão nessa vida, você já é um vitorioso, e então você segue a sua vida até o fim desse processo kármico, né, da forma humana, levando tudo na boa. Você passa a observar a mente das pessoas que estão em escuridão ou em confusão, né, intelectual, que envolve aí, né, política, religião, filosofia, competições variadas, financeira, profissionais. Você sai de tudo isso, mas você vê isso tudo, você atua também em qualquer campo, mas você está desapegado, você não está envolvido com essa miscelânea de entretenimento mental que quer dar valor para isso, que isso é melhor, isso é pior, isso é certo, isso é errado. Você ultrapassa, porque tudo isso porque você vai para um aspecto transcendental. E aí Deus passa a gerenciar a sua vida. E claro, né, não dá aqui para explicar o que é isso por palavras, mas por palavras a gente pode fazer a pessoa compreender qual é a natureza da confusão dela. Por que ela está se questionando tanto sobre Deus, mas não vive Deus? A resposta é porque ela não se rende a Deus. Ela quer compreender Deus primeiro para depois se render. O processo é o contrário. Primeiro você se rende, você se purifica, você expande a sua consciência e daí você abre um campo receptivo no seu coração para que Deus venha e transpareça, se manifeste. E aí você vai entender que você mesmo é uma parte integrante de Deus, que Deus está em você, que você está em Deus, e vocês agem numa unidade qualitativa nesse mundo atualmente, né, material aqui em que estamos.
dividido em dimensões mais sutis e em dimensões mais grosseiras. E você compreende que o seu espírito, aquilo que você é de fato, em realidade, né, nada mais, tem também uma forma espiritual. E essa forma espiritual é o ponto que você tem que atingir nessa forma humana, né, a vivificação dessa forma espiritual, para que na hora da morte, você, dentro dessa vivência consciente com Deus, o que faz transparecer sua forma espiritual, após a morte você volta para o reino de Deus, numa condição de consciência purificada. Por quê? Porque você desejou isso, você cultivou isso. Você vai colher o que você semeou nessa forma humana. Porém, se você é uma pessoa que só se satisfaz com o conhecimento teórico, né, sinto muito te dizer, mas você não vai sair desse ciclo de encarnações. É ruim? Não é ruim, só que demora muito, né? Tem pessoas que vão ficar encarnando aqui nesse universo bilhões de vidas. E para que isso, né? Ficar sofrendo, ficar perguntando na outra vida quem sou eu, quem é Deus, e sendo enganado, manipulado, enfim. Tudo isso aí que a gente já sabe. Então, por que não nessa vida você fala assim, poxa, eu vou dar meu tempo para Deus. Inicialmente, eu vou dar um tempo que eu acho legal, considerável. Mas depois, quando você for sentindo o gosto superior, o amor por Deus, naturalmente, você não vai querer mais outra coisa material. O lado material vai começar a ficar secundário. Aí, gradualmente, você vai aumentando, né, a sua potência de ser, o seu amor, o seu entendimento, né, também o amor pela natureza, pelas plantas, por tudo, pelos seres humanos, pelos sistemas, né? Porque tudo tem que acontecer perfeitamente. Essa é a nossa missão aqui como co-criadores nesse universo material. O Senhor Brahma lá criou o universo. Através do Senhor Brahma vieram muitas outras entidades criando nos reinos sutis, né? De repente a gente também estava criando lá. E agora nós viemos aqui, estamos aqui nesse planeta Terra, vamos co-criar da melhor maneira possível, com gratidão, pedindo a Deus que Ele inspire o nosso coração para sermos forças, né? Potências harmônicas, gratas, felizes, satisfeitas nesse mundo, com essa plenitude de existir um dia de cada vez, com essa bem-aventurança que você só vai entender quando você realizar o divino no seu coração. E esse é o néctar pelo qual nós sempre estamos ansiando, vida após vida. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. Um beijo no coração, meditem e se rendam logo. Rendam-se logo a Deus e depois vocês vêm e vão comentar comigo que foi a melhor coisa que vocês fizeram. Agora vocês não estão andando no mundo assim, boiando, sem significado. Quem sou eu? Oh, quem sou eu? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Certo? Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é completo em si. E vamos realizar isso e passar para as pessoas, pelo menos, né, esse entusiasmo delas se posicionarem logo nessa forma humana, usando a inteligência dessa forma para se autorrealizarem e atingirem imediatamente esse estado pleno e feliz da vida. Ok? Beijo no coração, amo vocês. Haribo!